Olá, tudo bem com você? Já ouviu falar sobre o ministério de presbítero na Bíblia Sagrada? É sobre esse tema que eu quero trabalhar com você. Para mim é um prazer estar contigo mais uma vez para ministrar mais uma aula da lição da CPAD que tem por tema Dons Espirituais e Ministeriais. Desta feita irei falar sobre a lição de número 11, que tem por título Presbítero, Bispo ou Ancião. Convido você para participar. De antemão, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou dislike. Você vai estar contribuindo sobremaneira para a propagação do Evangelho de Cristo através dessa ferramenta, além de estar recebendo todas as novidades que são postadas no canal. Convido você para estar atento. Como de praxe, irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Convide quem está perto de você para participar, será muito edificante para a glória do Senhor. O textuário dessa lição está lá no livro de Tito, capítulo 1, verso 5, e diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. A verdade prática nos diz: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. A leitura diária vai de segunda a sábado e traz alguns assuntos relacionados ao tema da lição. Na segunda, o estabelecimento dos presbíteros. Na terça, homens espirituais. Na quarta, a ação do presbitério. Na quinta, presbíteros apacentadores. Na sexta, como exemplo do rebanho. No sábado, bispo, outro nome para presbítero. A leitura bíblica em classe está em dois textos que foram destacados pelo autor da lição. O primeiro é Tito, capítulo 1, versos 5 ao 7. O segundo é 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 ao 4. Vamos começar por Tito. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. 1 Pedro 5. Aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Os hinos sugeridos para essa lição são os 151, 344 e 516 da harpa cristã. Falando sobre o objetivo geral, ele é de apresentar a importância da função de presbítero, enquanto que os objetivos específicos são destacar o termo e a função do presbítero, melhor dizendo, definir o termo e a função do presbítero, destacar a importância do presbítero e pontuar os deveres dos presbíteros. Sobre esses tópicos iremos nos debruçar. Como introdução, o autor traz para nós, e vale a nossa reflexão, que no início da igreja no primeiro século havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida dessas pessoas e por isso surgiam cada vez mais novos crentes. Foi então necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros
para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Então, o que podemos perceber é que o desenvolvimento da igreja como instituição e sua expansão gerou uma série de demandas que precisavam ser atendidas, e Deus, como sempre, separou pessoas vocacionando-as para desenvolver atividades relacionadas a essa necessidade. E um desses dons ministeriais aos quais Deus distribuiu sobre o seu povo foi o dom de liderar através do presbitério. O Senhor permitiu com que pessoas maduras na fé, idôneas, experientes na palavra, pudessem também ajudar os apóstolos na função de administrar as demandas dos novos convertidos, administrar o discipulado, garantir também um aconselhamento oportuno para todos aqueles que estavam se agregando à fé cristã. O ministério do presbítero está diretamente relacionado a isso. E no decorrer dessa lição vamos falar sobre a etimologia da palavra, sobre seu significado, sobre requisitos, características e a atuação na prática das pessoas que foram capacitadas para exercer esse ministério. Primeiro tópico, a escolha dos presbíteros. Significado da função. A palavra-chave, o termo presbítero, vem do grego presbíteros, que é uma forma comparativa da palavra presbis, que é pessoa mais velha. Então, podemos observar que o fator experiência e maturidade está diretamente relacionado à função do presbítero. Ele é aquele que assume a função de episcopos, ou seja, supervisor, de didascolos, ou seja, de professor, de poimê, ou seja, de pastor. O presbítero agrega essas funções e a sua experiência, a sua maturidade o ajuda na condução desses trabalhos. Sobre a liderança local, perceba que o apóstolo Paulo, se nós observarmos o contexto do seu ministério, cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde ele passava, as igrejas as quais ele implantava, separando obreiros que tivessem perfil para desenvolver essa função de administração. Por isso, a orientação ao jovem Tito para que ele estabeleça presbíteros também em diversos lugares, para que ele pudesse ter um grupo, uma equipe de pessoas aptas a atender às demandas surgidas nas novas comunidades cristãs. Em relação às qualificações, o Novo Testamento nos fala acerca desse aspecto. E as referências aos presbíteros acontecem em vários textos diferentes. Atos 11, Atos 15, Atos 20, Tiago 5, 1 Pedro 5. Era um grupo de irmãos experientes na fé que foram comissionados para cuidar da igreja. Era uma função similar à função do pastor. Portanto, um presbítero pode ser considerado um pastor. Quando nós olhamos, por exemplo, na estrutura organizacional da Assembleia de Deus, muitas igrejas ou congregações são lideradas por presbíteros que cumprem a função do pastor nessas congregações. A palavra de Deus expressa qualificações objetivas para essas pessoas. Algumas estão descritas em Tito no capítulo 1, versos 6 ao 9, assim também como em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 7, trazendo de forma transparente os requisitos exigidos por Deus para as pessoas que pleiteiam essa função, demonstrando quão grande é a sua importância, demonstrando o nível de responsabilidade necessária para assumir. Me permita aqui fazer referência aos textos citados
para que a gente possa acompanhar em loco a qualificação do presbítero. Eu posso até retornar um pouco para o texto inicial da lição. Veja aqui na leitura bíblica em classe, Tito, capítulo 1, veja aqui o verso 7, o que nos diz sobre a característica do presbítero. Convém que seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Quando nós vamos para 1 Pedro 5, veja algumas coisas que Pedro coloca. Apacenta o rebanho de Deus, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por ganância, mas de ânimo pronto, não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então veja que há uma série de características que precisam ser atendidas, requisitos para que o presbítero possa estar apto a desempenhar as funções referentes ao cargo. Tópico de número 2. A importância do presbitério. Falando sobre o significado do termo. 1 Timóteo 4:14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Olha que interessante. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou a Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. Então, o obreiro ou corpo de obreiros, presbitério, é um conselho formado pelos anciãos da igreja. Se você que me ouve tiver a oportunidade de acesso ao estatuto de uma igreja, principalmente da Assembleia de Deus, você vai perceber que existe lá um corpo de obreiro que é constituído pelas pessoas que foram separadas para exercer dons ministeriais. E entre esse corpo de obreiros está lá o grupo de presbíteros, que fazem parte de um conselho de anciãos, responsáveis principalmente pela sua experiência, pelo seu conhecimento, pela sua boa índole e pelos requisitos que foram apresentados, principalmente pelo texto bíblico, por estarem ali junto com o pastor, ajudando nas decisões, aconselhando, e em alguns casos até dirigindo igrejas para contribuir com a propagação do reino de Deus e a administração das demandas eclesiásticas. A atuação do presbitério. Aqui o autor traz um exemplo histórico que está registrado na própria Bíblia, quando ele cita o Concílio de Jerusalém, onde muitas questões étnicas e eclesiásticas surgiram e podiam comprometer a expansão da igreja. Então os apóstolos e os anciãos, que eram os presbíteros, foram chamados para legislar sobre o assunto. Você pode observar lá em Atos capítulo 15. Um outro aspecto, falando ainda da cronologia. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. Então, Atos capítulo 16, você vai poder observar esse aspecto. Então, os presbíteros se reuniam com os apóstolos, tomavam decisões e muitos deles eram comissionados para viajarem para os locais onde as comunidades estavam constituídas para transmitir esse conhecimento, essas diretrizes estabelecidas nos concílios. Um outro aspecto dentro desse tema de importância do presbitério é a valorização dele. O presbítero deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino, tal como instruiu o próprio apóstolo Paulo em 1 Timóteo 5,17. Olha,
Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ou seja, um corpo de obreiros qualificados. Um corpo de obreiros que desempenham bem o seu papel precisa ser valorizado e reconhecido, porque na igreja não há uma ordem de hierarquia do ponto de vista de Deus. Existe uma hierarquia humanamente falando. Se nós olharmos para a estrutura organizacional da Assembleia de Deus, podemos observar que tem ali os auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Há uma hierarquia, mas cada um tem a sua responsabilidade. E diante de Deus, cada um é observado e julgado dentro do trabalho que desenvolve. Por isso nós precisamos exercer as nossas atividades com excelência. E para o presbítero não é diferente. Ele precisa ser reconhecido porque foi Deus quem o vocacionou com o dom ministerial para realizar o seu trabalho. O Novo Testamento, quando traz exemplos sobre isso, mostra que apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Então, lá em Atos 20, Efésios 4, na própria carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, portanto, há de convir que o presbitério é de vital importância para o desenvolvimento da igreja local e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Então, precisamos nos debruçar sobre o que diz a palavra e toda a doutrina e toda a estrutura organizacional que venhamos desenvolver na administração das igrejas também precisa ser pautado naquilo que diz a Bíblia. Precisamos seguir o exemplo da palavra, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Continuando. Os deveres do presbítero. Eu só quero fazer uma observação que quando nós falamos em estrutura eclesiástica, quando falamos em dons ministeriais, quando falamos da maneira que a igreja, principalmente a Assembleia de Deus, é administrada, tudo isso está pautado na Bíblia e o martelo batido se encontra nas reuniões convencionais. Então, convenções gerais, convenções estaduais, todas elas serviram e servem de diretriz para que se decida sobre o bem-estar da obra de Deus. Assim como houve o concílio em Jerusalém para decidir acerca de demandas que estavam surgindo, a igreja hoje, da mesma forma, se reúne em concílios, através das convenções, para decidir, baseado na palavra, como atender às demandas que vêm surgindo, principalmente no sentido de se estruturar, se organizar bem e administrativamente para lidar com essa situação. Os deveres do presbitério. Vamos para o tópico 3 e já caminhando para o fim também. Primeiro aspecto, apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da Santa Palavra. Então perceba que essa função é primordial. Ensinar a Bíblia, explicar a Bíblia, direcionar as pessoas através da Bíblia, apacentando as ovelhas com todo cuidado, não por força ou violência, como se tivessem domínio sobre o corpo de Cristo, mas voluntariamente, como a própria Bíblia ensina, sem o interesse financeiro, servindo de exemplo para o rebanho em tudo. Então, um dos deveres dos presbíteros ou do presbitério é esse, apacentar a igreja. O segundo, liderar a igreja local. A liderança de uma igreja local tem duas esferas principais de atuação, que é o governo e o ensino. Quando o presbítero é designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las de forma idônea e atendendo os requisitos da palavra.
Para isso, precisa saber governar a própria casa. Veja o que a Bíblia traz lá em 1 Timóteo capítulo 3, como requisito. Ele precisa ser eficiente e eficaz no governo da sua própria casa, para que então esteja apto a governar a casa de Deus. Ele precisa ser apto para o ensino, para que possa ensinar na casa de Deus. Perceba que o Novo Testamento nos apresenta esses requisitos para que a obra do Senhor seja feita de maneira que traga benefícios e edificação para os membros, e não o contrário. O presbítero ele tem que estar disponível para servir e não para ser servido. Com o objetivo de exercer completamente essa função, deve ser uma pessoa experiente, idônea, pronta para ser exemplo da igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus, que foi chamado para essa tão nobre tarefa. Então perceba que entre os deveres do presbitério, além de apacentar a igreja, está a liderança da igreja local através do governo, através do ensino. Um outro dever é o de ungir os enfermos. Tiago chama a atenção para isso no capítulo 5 da sua epístola, verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. Perceba que interessante. O membro da igreja local tem que se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros, qualquer um dos que fazem parte do corpo de anciãos da igreja, e receber a oração ou uma palavra. O obreiro, constituído como presbítero, foi separado para isso, para que possa atender essas demandas na igreja. Então perceba que em relação às funções do presbítero, as atividades que ele deve desenvolver estão lá. A de apacentar a igreja, de liderar a igreja local e de ungir os enfermos. Por isso vamos valorizar o corpo de presbíteros da igreja, vamos reconhecer esses dons ministeriais, principalmente o de presbitério, porque é bíblico e é digno de toda aceitação. Para concluir, vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem, sem dúvida, uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem esse serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, evangelização e ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Então eu espero que você tenha absorvido o máximo de conteúdo nesta aula. Não se detenha apenas ao que foi dito aqui. Busque a palavra, examine, se dedique ao estudo para que você possa expandir o seu conhecimento acerca desse tema. Foi um prazer estar com você mais uma vez. Espero ter a oportunidade de na próxima aula estarmos juntos para aprendermos e crescermos mais na graça e no conhecimento do Senhor. Que Deus te abençoe profundamente. Se você deseja ser um semeador do canal, você pode observar nos destaques do vídeo, nas instruções, nas descrições, como fazê-lo. Está aí na tela também uma orientação através de um QR Code, caso você queira ofertar para abençoar este canal, contribuindo para que o Evangelho de Deus seja propagado através dessa ferramenta. Foi um prazer estar com você, que Deus te abençoe, um grande abraço, fique na santa paz do Senhor Jesus.